Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e no vídeo de hoje eu vou resolver 3 problemas envolvendo conjuntos. Você viu nos vídeos anteriores onde nós falamos sobre as propriedades dos conjuntos, as operações dos conjuntos, e aqui eu quero mostrar 3 exemplos que envolvem esse conteúdo, tá bom? Mas antes de apresentar, não esquece, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos 5.000 pessoas, tá bom? Bora lá? Vamos aqui ao nosso primeiro problema de hoje. Diz assim: em um colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Então, olha só. Nós podemos resolver isso aqui da seguinte maneira. Primeiro, vamos listar aqui no nosso quadro as informações. Nós temos que o total de alunos é 100. Nós temos que aqueles que gostam do sorvete de chocolate equivale a 80, que 70 gostam de sorvete de creme e que 60 gostam dos dois sabores. Então, os dois. A questão quer saber quantos não gostam de nenhuma dessas duas opções. Então, o que é que acontece? O total, a união dos elementos do conjunto, vai ser a mesma coisa que a gente pegar os elementos de cada conjunto separado e subtrair, retirar a interseção. Então, a união de dois conjuntos, ela é representada por todos os elementos do conjunto A, né? O total dos elementos da união é os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B menos a interseção de A e B. O que é que acontece aqui? Nós temos que o total precisa ser igual a 100. Nós temos 80 alunos no conjunto A, nós temos 70 alunos no conjunto B, e nós temos 60 na interseção. Então, olha só. Nós temos aqui 100 igual a 80 mais 70, 150. 150 menos 60 dá igual a 90. O que acontece aqui? Quando a gente soma os elementos dos conjuntos A e B e subtrai pela interseção, você percebe que ainda falta um valor para chegar no total. E esse valor que falta para chegar no total é justamente a quantidade dos elementos que não pertencem a nenhum desses dois conjuntos. Então, 10 alunos, deixa eu colocar aqui, 10 alunos são os que não gostam de nenhum desses dois sabores. Vamos fazer isso aqui de uma outra maneira. Deixa eu apagar aqui. E colocar dentro do diagrama de conjuntos. Então, olha só. A gente vai ter conjunto A, conjunto B e aqui nenhum. Então, como é que a gente pode interpretar essas regiões aqui no diagrama? O conjunto A são todos aqueles que gostam do sorvete de chocolate. O diagrama B, o conjunto B, são todos aqueles que gostam do sorvete de creme. Essa região aqui do meio, que tem em comum aos dois conjuntos, é a interseção. E esse retângulozinho aqui à parte vão ser aqueles que não gostam de nenhuma das duas opções, ou seja, aqueles que estão à parte, não é? Que não, os elementos que não fazem parte de nenhuma dessas regiões aqui. A gente sabe que o total precisa dar 100, então essa região mais essa, mais essa, mais essa precisa totalizar em 100 alunos. Então a gente vai começar preenchendo a interseção desses conjuntos, que é 60. E agora o que acontece? Se eu sei que o conjunto A totaliza em 80, e eu já tenho 60 alunos na interseção, veja que esse 60 faz parte ao mesmo tempo do conjunto A e do conjunto B. Se o conjunto A totaliza 80 e aqui eu já tenho 60,
Então eu faço 80 menos 60 igual a 20. Quer dizer que essa região, que são os alunos que gostam apenas de chocolate, equivale a 20 pessoas, a 20 alunos. Da mesma forma que essa região são aqueles alunos que gostam apenas do sorvete de creme. O conjunto B são todos os alunos que gostam de creme, só que existem 60 que também gostam de chocolate. Então, quantos gostam só de creme? Vou pegar o total dos alunos, que é 70, menos 60, e vai dar igual a 10. Aí, o que acontece quando eu faço 20 mais 60 mais 10? Isso aqui totaliza em 90. Aquilo que falta para chegar em 100 vai ser exatamente aqueles alunos que não gostam de nenhuma das duas opções. Portanto, 100 menos 90 é igual a 10. Então, está aqui duas possibilidades para resolver o mesmo problema. Agora, vamos para a nossa questão número 2 de hoje. Diz assim: numa prova de matemática de duas questões, 35 alunos acertaram somente uma questão, 31 acertaram a primeira, 8 acertaram as duas e 40 erraram a segunda questão. Então, qual o número de alunos que fizeram essa prova? Uma questão bem interessante. Então, primeira coisa, vamos listar aqui as informações, os dados dessa questão. Então, nós sabemos que foram duas questões, a prova. Diz que 35 acertaram. Vou botar assim, 35 acertaram, né? Apenas uma. 31 acertaram a primeira. 8 acertaram as duas, então primeira e segunda. E aí depois ele diz que 40 erraram a segunda. 40 erraram a segunda questão. Então, qual o total de alunos? Vamos lá. A gente percebe aqui que nós temos dois grupos. Nós vamos usar aqui o diagrama para representar a seguinte situação. Nós temos os que acertaram a primeira questão, os que acertaram a segunda questão, essa região, os que acertaram as duas, e essa região, os que erraram as duas. Então, olha só. Preenchendo aqui, nós percebemos o seguinte. Uma dica que eu dou é que, para facilitar, sempre que possível, comece preenchendo a interseção dos diagramas, a interseção dos conjuntos, que nesse caso aqui é o valor 8. 8 estudantes acertaram as duas questões, então 8 equivale à interseção desses conjuntos, portanto está escrito aqui. Depois nós temos que 31 alunos acertaram a primeira. Então veja só, se 31 acertaram a primeira, foi o total de estudantes que acertaram a primeira questão. Só que é fácil perceber que nesse conjunto dos que acertaram a primeira questão, nós já temos 8 estudantes. O que é que eu vou fazer? Eu vou descontar esses 8 do 31, que é o total. 31 menos 8, 23. Então eu posso dizer que 23 alunos acertaram apenas a primeira questão. Certo? Aí você diz, Jimmy, mas aqui está dizendo o seguinte, ó, que 35 alunos acertaram somente uma questão. Então, se 35 acertaram somente uma questão, isso quer dizer o seguinte, veja só. Se essa região aqui, onde está o número 8, é a interseção dos dois conjuntos, eu posso dizer que essa região daqui da minha esquerda são os alunos que acertaram apenas a primeira, e essa região aqui à direita são os alunos que acertaram apenas a segunda. Então, esses 23 alunos aqui acertaram só uma questão. E essa quantidade aqui, que eu vou chamar de x, também acertaram apenas uma questão. Então, se 35 acertaram apenas uma questão, esse 23 mais o valor desse x
são os alunos que acertaram apenas uma questão. Então quer dizer que 23 mais x tem que ser igual a 35. Qual é o número que somado a 23 resulta em 35? É fácil perceber que é 12. Então 12 alunos acertaram apenas a segunda questão. E aí eu quero chamar sua atenção de novo para essas duas informações aqui, a diferença. Essa informação dizia 31 alunos, 31 pessoas acertaram a primeira questão. O total de alunos no conjunto dos que acertaram a primeira resulta em 31. 8 é a interseção, 31 menos 8, 23 acertaram apenas a primeira. Quando eu digo 35 acertaram apenas uma, então nesse grupo estão os que acertaram apenas a primeira ou apenas a segunda. 23. A gente já sabia que acertaram apenas a primeira questão. Para saber os que acertaram apenas a segunda, a gente fez 35 menos 23. Chegamos em 12. Acabou aí? Não. A questão quer saber o total de alunos. Não é? Aqui o que é que nós temos? A última informação diz que 40 alunos erraram a segunda questão. Então veja, 40 alunos erraram a segunda. Esse 12 são os alunos que erraram a segunda? Não. Esses 12 alunos acertaram apenas a segunda questão. Esse 8 está dentro desse valor aqui de 40? Também não. 40 alunos erraram a segunda. E esses 8, além de acertarem a segunda, também acertaram a primeira. Então esses dois valores não estão aqui dentro desses 40. E esse 23, será que está dentro do 40? Bom, esse 23 a gente sabe que são os alunos que acertaram apenas a primeira. Bom, se eles acertaram apenas a primeira, então eles erraram a segunda, concorda? Então, dentro desse valor 40, que são aqueles que erraram a segunda questão, dentro desse valor faz parte o 23. Porque se 23 acertaram a primeira, então quer dizer, obviamente, que eles erraram a segunda. Por quê? Porque o 23 faz parte da região do conjunto, que são os alunos que acertaram apenas a primeira questão. Então, o que é que eu vou fazer? Então, eu sei que dentro desse grupo de 40 existem 23 alunos. Então, eu vou descontar esse 23 aqui. E vou achar 17. Esses 17 são aqueles alunos que erraram as duas questões. Porque se 40 erraram a segunda, dentro desses 40 que erraram a segunda, 23 erraram a segunda, mas acertaram a primeira, e os outros 17, além de errarem a segunda questão, também erraram a primeira. Então, agora para a gente encontrar o total, basta somar cada valor desse daqui. Então, o nosso total vai ser formado por 23, mais 8, mais 12, mais 17. Então, 8 mais 12, 20. 23 com 17, 40. 40 com 20, 60 alunos fizeram essa prova. Vamos aqui à nossa terceira questão. Diz assim: uma editora estuda a possibilidade de lançar em versão especial as sagas O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e Harry Potter, cada saga em um volume único. Para isto, efetuou uma pesquisa de mercado e concluiu que em cada 1000 pessoas consultadas, e aqui eu já coloquei as informações no quadro para a gente acompanhar, dessas 1000 pessoas consultadas, nós temos que 600 leram Harry Potter, 400 leram O Senhor dos Anéis, 300 leram As Crônicas de Nárnia, 200 pessoas Harry Potter e O Senhor dos Anéis, 150 Harry Potter e Nárnia, 100 pessoas Senhor dos Anéis e Nárnia e 20 pessoas leram as 3 sagas. Então aqui vão ser feitas 3 perguntas. Então vamos começar desenhando os diagramas e localizando em cada região essas informações aqui. Então nós temos 3 conjuntos
Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, e aqui eu vou colocar quadrado à parte os que não leram nenhuma das três. Então vamos lá. Como eu disse no exemplo anterior, o indicado, o ideal é que você, sempre que possível, comece a resolução do problema preenchendo a interseção dos conjuntos. Então, nesse caso, como são três, essa região aqui é a interseção dos três conjuntos. Então, nós temos aqui no centro 20 pessoas. E aí agora, cada valor que eu for colocando nas outras regiões do diagrama, eu vou sempre subtraindo por aquilo que já foi colocado. Por exemplo, fazendo aqui de baixo para cima, já que a gente começa preenchendo as interseções. Eu tenho aqui a interseção do conjunto Senhor dos Anéis e Nárnia. A interseção desses dois conjuntos é todo esse pedaço aqui, ó. Né? O que tem em comum no grupo Senhor dos Anéis e Nárnia. É essa região, que resulta 100. Só que dentro dessa região já tem 20. Então, vou descontar 20 de 100. Então, vou fazer 100 menos 20, 80. A próxima interseção aqui é dos conjuntos Harry Potter e as Crônicas de Nárnia, que resulta em 150. Mas eu já tenho 20 aqui nessa região. 150 menos 20, vou ter 130. Próximo valor é a interseção de Harry Potter com o Senhor dos Anéis, que dá 200. Então, nessa região aqui, Harry Potter e Senhor dos Anéis, totaliza 200. Mas eu já tenho 20 nessa região. Então, vai ficar apenas 180. Veja que agora só sobrou os valores que totalizam cada conjunto. Então, muito cuidado agora. Nós temos aqui, ó, por exemplo, 300 pessoas no conjunto dos que leram as Crônicas de Nárnia. Veja que nesse conjunto N, né, o conjunto delimitado por essa linha aqui, nesse conjunto nós já temos três valores, o 130, o 20 e o 80. O que é que eu vou fazer aqui agora? 20 mais 80, 100. 100 mais 130, 230. Então, quanto é que falta para chegar em 300? 70. Então, 70 são os que leram apenas Nárnia. No Senhor dos Anéis, 400. Então, quer dizer que dentro desse conjunto S, precisa totalizar 400. O que é que eu vou fazer? 180 mais 20, 200, mais 80, 280. E eu agora vou tirar esse valor de 400. Vai dar 120 leram apenas o Senhor dos Anéis. E Harry Potter, que totaliza 600. Dentro desse conjunto nós temos 180 com 20, 200. Com 130, 330. 600 menos 330 vai dar 270 pessoas leram apenas Harry Potter. Então agora vamos responder o primeiro item aqui desse problema. A letra A diz assim: qual é o número de pessoas que leu apenas uma das sagas? Então, quantos leram apenas Harry Potter, apenas O Senhor dos Anéis e apenas as Crônicas de Nárnia? Então, os que leram apenas um dos livros vai ser representado por 270 mais 120 mais 70. Isso aqui vai resultar em quanto? Olha só, 270 mais 70 dá 340, 340 com 120, 460 pessoas foram o total dos que leram apenas uma das obras. Apenas um, apenas um, apenas um. Então, o próximo item pergunta o seguinte: qual é o número de pessoas que leu duas ou mais sagas? Então, a gente vai somar aqui as interseções, porque esse valor aqui central leu as três. Esses outros aqui, 180, 130 e 80, foram os que leram duas obras. Então, a gente vai somar, né, item B. Vai ser a soma das interseções. 180 mais 20, mais 130, mais 80. 180 mais 20, 200. 130 com 80, nós temos aqui 210 com 200, 410. E aí, o item C
para a gente encerrar a questão, quer saber qual é o número de pessoas que não leu nenhuma das 3 sagas. Se no item A gente somou os que leram apenas uma obra, e no item B nós somamos as interseções, é fácil perceber que nós somamos aqui já todos os valores que estão dentro desse diagrama. Então a gente sabe que nesses diagramas aqui estão distribuídos 460 mais 410, 870 pessoas estão aqui nessas regiões. E nós iniciamos o problema dizendo que a pesquisa, essa consulta foi feita com 1000 pessoas. O que a gente vai fazer aqui agora? 1000 pessoas menos 870 dá igual a 130. Esse valor 130 corresponde justamente aos que não leram nenhuma das 3 sagas. Gostou do nosso vídeo de hoje? Não esquece de colocar nos comentários caso você tenha feito alguma questão de uma maneira diferente. Aproveita também para sugerir conteúdos para os próximos vídeos, tá bom? E não esquece de seguir a gente no Instagram, @númerosemrede. Um grande abraço e até a próxima!